Bom, gente, bom dia agora. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui. É uma alegria muito grande a gente ter esse painel aqui no Congresso do GIF para falar sobre Grant Making. Eu sou Pamela, coordenadora de programas no GIF, responsável pela agenda de Grant Making. A gente vem trabalhando muito esse tema aí nos últimos anos no GIF. Acho que por entender a importância do grant making para o fortalecimento de organizações da sociedade civil, a agenda de grant making ela foi incorporada como uma estratégia importante do GIF aí nos últimos anos. A gente tem uma rede temática de grant making, onde a gente trabalha com os nossos associados, discussões, reflexões sobre práticas de grant making. Estou vendo aqui a Kika, coordenadora da rede, Michele, Carol, também coordenadoras, Luísa ali no canto, não sei se a Yara está aqui. Bom, então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui para discutir esse tema hoje, mas justamente por a gente estar há muito tempo já discutindo esse tema no GIF, né, e vendo as coisas avançarem aos pouquinhos, né, mas um pouco mais devagar do que a gente gostaria, a gente ficou pensando, bom, o que a gente vai trazer para esse painel de diferente, de novo, do que a gente já vem falando, né, do que a gente já vem discutindo. E acho que, para a gente, assim, o grant making, fomentar o grant making no investimento social privado, na filantropia, tem dois grandes desafios, né? O primeiro é a questão de crescer o grant making. A gente precisa que o grant making passe a ser uma estratégia de investimento social privado, de fato, presente nas estratégias, né, das fundações, dos institutos, das empresas. A gente sabe, né, pelos últimos dados do Censo GIF, que a gente teve um incremento grande de 1,3 bilhões, né, de reais em doações para terceiros no último Censo do GIF, que é referente a 2020. Mas a gente sabe também que isso é muito influenciado pela pandemia, né? Então, como é que a gente torna, né, esse recurso bem expressivo, adicional, que foi doado em 2020, algo perene nas estratégias dos investidores sociais privados? Então, acho que esse é o primeiro desafio, né? A gente tem que conseguir mobilizar mais recursos privados na forma de doação direta para organizações da sociedade civil, movimentos sociais, etc. O segundo desafio tem a ver com as práticas, né? Então, assim, doar é super importante, mas como estamos doando? Né? A gente vem aqui durante o Congresso falando muito sobre a questão da decolonização. Então, como a gente consegue decolonizar as práticas de filantropia? Né? Como a gente consegue democratizar o acesso aos recursos filantrópicos? A iniciativa PIPA, a gente tem o Raul aqui presente, lançou recentemente, semana passada, semana retrasada, um estudo que está até na mão aqui do Raul, que mostra, né, com dados, finalmente a gente tem dados, a gente sempre teve a percepção, mas nunca teve os dados concretos, que os recursos não estão chegando nas organizações das periferias, né? Essas organizações não têm acesso a recursos, elas vivem com muito pouco recurso. Então, esse é um outro desafio grande que a gente tem, é o como doar, né, as práticas que a gente tem. Então, por isso, esse painel foi pensado, né, para a gente conseguir, de fato, mergulhar um pouco nesse debate e discutir um pouco assim, como é que o grant making ele, de fato, ajuda a superar as desigualdades, né? Essa é a proposta de discussão desse painel. E aí, para compor esse painel, nós temos Carola Matarazzo, do Movimento Bem Maior, Rodrigo Piponzi, do Instituto ACP, e do Conselho do GIF também, o Raul, né, da Iniciativa PIPA, o Fábio Tran, da Imaginable Futures, que a gente chama de Imagina aqui no Brasil, e a Diane Souza, do Instituto Baixada. É um prazer contar com vocês aqui. Aí eu passo a palavra agora para o Raul. Antes de passar a palavra para o Raul, 2 recados rápidos. As perguntas aqui nessa sala estão sendo feitas com microfone. Então, ao final do painel, se a gente tiver tempo, espero que a gente tenha, a gente vai passar o microfone para perguntas. E aí, logo depois desse painel, a 1h, se eu não me engano, a gente tem um almoço lá fora, que nem aconteceu ontem. Tá bom? É isso, Raul. Maravilhosa. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Santiago, sou parte do time fundador da Iniciativa PIPA, sou cria lá do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né?
E agradeço muito a possibilidade de estar aqui com esse time, fazendo essa mediação, trocando essa ideia. Mas eu acho que antes de entrar no time, já que a gente falou da pesquisa, né, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre ela, bem rápido aqui. Quem quiser acessar o resultado dessa pesquisa, né, pode acessar periferiasefilantropias.org, é onde a gente disponibilizou. E aqui tem dados que conversam muito, né, com essa realidade do que a gente está falando aqui hoje, porque uma das coisas marcantes quando a gente busca saber quem são as lideranças que estão à frente das ações sociais, né, no Brasil, 68% desse time são mulheres, né, e quando a gente vai ver quem são essas mulheres, são mulheres negras. E o time que compõe a ação dessas instituições também é composto por pessoas negras. São 78% de pessoas negras, atendendo outras 74% de pessoas negras em territórios declarados 90% periféricos. Olha que curioso, é tudo sobre nós. A própria favela, todos os dias, agindo, trabalhando, lutando para, no campo da filantropia, né, construindo, fazendo filantropia com todos os recursos possíveis, menos o que a gente está debatendo aqui hoje, que é o capital central para essas pessoas fazerem os seus trabalhos, né? E é muito curioso, porque quando a gente troca a ideia com essas pessoas, né, a gente entrevistou, conversou com mais de 600 retornos que a gente teve pelo Brasil com essa pesquisa, né? E 91% dessas pessoas acreditam que as suas ações impactam e transformam o território, que geram transformação naquele lugar, mas 92% dessas pessoas, 92%, não são CLT, por exemplo. Então, existe, né, uma centralização em algumas regiões do Brasil, né, um apagamento real de outras partes do território, principalmente quando a gente pensa centro, norte e nordeste. E eu acho que a gente está fazendo aqui hoje é justamente trocar uma ideia muito importante, muito central, né, para a gente virar essa chave e fazer esse recurso chegar aonde, de fato, ele precisa chegar, né, com as possibilidades diversas de que as pessoas consigam não modificar o que elas fazem para se encaixar dentro das estruturas, mas que as estruturas se repensem para que se conectem com o fazer e com as soluções que essas pessoas estão colocando no território todo dia. E aí, para falar de Great Making, né, vamos lá, a gente vai trabalhar aqui em 2 blocos, e o primeiro a gente vai falar sobre princípios e práticas de Great Making para contribuir, né, com a superação das desigualdades. E aí eu quero, essa primeira rodada eu vou deixar mais livre, pode vir de um lado ou do outro, e aí eu quero que vocês se apresentem um pouco mais, o que vocês fazem, pode falar aí, né, um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, e respondam a pergunta, né, por que o Great Making é uma estratégia importante para enfrentamento das desigualdades no Brasil. E aí, quer vir daí, quer vir daqui? Essa é mais livre, depois eu vou direcionando para todo mundo. Vamos para o ímpar, vamos... Maravilhoso. Vou salvar todo mundo aqui. Pessoal, bom dia. Obrigado aí ao GIF pelo convite. Um prazer estar nessa discussão aqui tão importante quando a gente fala de filantropia. Deixa eu me apresentar rapidinho. 2 minutos nesse início. Tá bom. 12? 2. Eu sou o Rodrigo Piponzi. Eu sou cofundador do Grupo MOL, que é um grupo que trabalha para promover filantropia no Brasil. Eu praticamente venho desenvolvendo toda a minha carreira profissional e minha missão pessoal, minha missão de vida em torno, né, da filantropia e de como a gente pode trabalhar a filantropia, né, para promover um país mais justo, mais igualitário, mais equilibrado, como a gente vem falando muito aqui dentro dessa agenda. Além do Grupo MOL, que é, enfim, um grupo que já existe há 15 anos e que trabalha muito desde plataformas de microdoação e varejo até um instituto que trabalha para promover a cultura de doação entre indivíduos e companhias, talvez a minha iniciativa que converse mais com esse painel é do Instituto ACP. Né? Muito brevemente, o Instituto ACP é um instituto familiar criado em 2019, né, que leva o nome do meu pai, Antônio Carlos Piponzi, ACP, que veio, né, para ser construído como uma forma de como é que a gente pode construir um legado para o país. E quando a gente começou a entender o que esse instituto ia ser, eu acho que a gente foi muito cuidadoso em falar, bom, antes de sair pensando em criar um instituto, um CNPJ, vamos entender o que é esse campo, porque dentro da própria família a gente tinha níveis de maturidade muito diferentes. Né? Eu já vinha trabalhando com isso há bastante tempo, eu tinha, dentro da família, pessoas que nunca tinham tido contato, né, com o terceiro setor, com filantropia, com nada relacionado a isso. E a gente foi mergulhar na experiência de entender isso e foi uma experiência assim das mais importantes da minha vida, da minha família, porque a gente entendeu
que a raiz da questão estava aqui, no que a gente está discutindo, né? A raiz do problema estava em como é que a gente fortalece um terceiro setor que basicamente tem essas características que a gente vê na pesquisa e vê na realidade quando a gente conhece o campo, né? Como é que a gente realmente entende a forma mais eficiente da gente transferir recursos filantrópicos para promover a transformação que a gente quer de uma forma eficiente, mas que realmente não fale só sobre transferência de recurso financeiro, fale sobre transferência de poder, fale sobre transferência de privilégios, de responsabilidades, né? E nós hoje, né, nos tornamos, e a gente vem evoluindo como Instituto ACP, como instituto completamente centrado na estratégia de grant-making, né, e uma estratégia que navega por todos esses temas que são muito relevantes, que vão ser discutidos aqui hoje, né, de como a gente realmente consegue transformar esse grant-making numa estratégia de redução efetiva, eficiente, real de desigualdades sociais. Então, 2 minutinhos para me apresentar, depois eu posso mergulhar um pouco mais em como a gente vem fazendo isso. Maravilhoso, perfeito. Eu vou para você aqui agora, puder falar um pouco do que você faz e como o Great Making, né, ajuda a reduzir, a enfrentar a desigualdade no país. Maravilha. Bem, bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. É um tema importante de estar discutindo. Eu estou feliz do GIF estar fazendo esse movimento de falar mais sobre desigualdade. Meu nome é Fábio Tran, eu trabalho na Imaginable Futures, que a gente chama de Imagina no Brasil. Muito difícil falar, perdi a discussão com a diretora de marketing global, que quis colocar esse nome. A gente é uma filantropia internacional, a gente atua no Brasil, no Quênia, África do Sul dos Estados Unidos. O nosso tema principal é educação, e no Brasil a gente trabalha, a gente se decidiu desde 2020 focar em desigualdade. E desigualdade via da educação, como a educação aumenta a desigualdade, como reduz a desigualdade. Em particular, a desigualdade racial. Então, a gente está lutando por uma educação antirracista e uma educação libertadora. O histórico do nosso trabalho no Brasil começou em 2014. A gente começou na Media Network, que é uma das organizações fundadas e financiadas pela Pierre Media e pela Pierre Media. Pierre Media é o fundador do eBay. Em 2020, a gente ganhou uma independência operacional, virou Imaginable Futures. Então, é uma organização relativamente nova. Já está há uns 3 anos aqui no Brasil, mas eu atuo com a família desde 2017. O nosso trabalho central é grant-making. Então, desde 2014, quando a gente começou a trabalhar com educação, a gente colocou mais de 280 milhões de dólares no mundo, com 200 parceiros diferentes. E no Brasil a gente faz 20 a 30 doações por ano. Geralmente, a maioria são institucionais e restritas, com doações de 2 a 3 anos. A sua pergunta é boa, assim, porque quando a gente pensa sobre a prática da filantropia no Brasil, quando a gente tem muitos projetos próprios de fundações, acho que isso aqui toca numa discussão de quem tem direito a receber esse recurso, o que é daí esse acesso desigual ao recurso filantrópico. E, dado que a gente trabalha com desigualdade racial, uma das coisas que eu queria trazer é o marcador social de raça e quantas organizações negras e indígenas recebem esse recurso. Eu acho que pensar no grant-making como uma estratégia, acho que ele é importante para combater a desigualdade, mas não suficiente se o grant-making vai para somente organizações brancas. Então, na Imagina, a gente tem um compromisso de colocar pelo menos 50% dos recursos para organizações lideradas por pessoas negras e indígenas. Compromisso recente, assim, a gente fez esse compromisso para 2023, refletindo sobre a nossa própria prática de antes, que não era assim. Então, acho que essa é uma coisa que eu queria trazer. A segunda coisa é quem compõe as fundações, quem são os grant makers. Eles são predominantemente brancos. E o que acontece com isso? Como que se dá aqui, né? Então, eu aqui, como homem amarelo, eu me pergunto, assim, poxa, será que daqui a 4 anos gostaria que talvez tivesse uma pessoa negra e indígena representando a Imagina, e não uma pessoa amarela, apesar de o amarelo não ser branco? Então, tem uma reflexão interessante de pensar grant-making combatendo a desigualdade, não somente na prática para fora, mas também na prática para dentro, e mudar também as composições dos times, composições das organizações e instituições. Então, tem muito mais para trocar, mas eu queria trazer essas provocações, só para a gente não ficar pensando, grant-making é bom e ponto, e grant-making, e tudo bem se eu sou branco, mas eu dou para a organização branca e eu já fiz minha parte.
acho que a gente deveria estar dando avanços mais fortes e maiores. Maravilhoso. Vou passar para você, Carola. Mas antes, é muito legal te ouvir, né, porque eu estava aqui lembrando das várias situações que eu tive enquanto indivíduo, ativista, negro, da favela. Eu lembro de uma vez que eu fui tentar um apoio de fellow para estudar inglês, né? Várias instituições parceiras. Hoje a gente já dialoga, as coisas mudaram. Mas eu falei, pô, eu queria um apoio para tentar estudar inglês. Tá, vou te botar um teste para saber o quanto você fala de inglês. E, tipo, não falo, eu falo favelês. A gente ia falar favelês, eu dou a aula de formação. Mas, então, enfim, né? É muito importante a gente conversar isso aqui hoje, gente, porque a gente está falando de transformação de estrutura de sociedade, de possibilidade, em um país que já joga atrás há muito tempo, né? A gente já está atrasado em todos os processos, e esses processos são violentos, e construir com esse time, com essas pessoas aqui dispostas a abrirem as suas estruturas para a gente semear novidades reais, né, dentro dessa estrutura é muito importante. Então, minha amiga, se apresente. Por que é importante o Great Making para a gente descentralizar, desburocratizar, né, reverter um pouco desse processo? Bom, boa tarde. Super obrigada pelo convite, ao GIF, todos vocês que estão aqui. Eu sou Carola Matarazzo, eu sou um dinossauro do setor, eu trabalho há 30 anos no setor. Acabaram de me perguntar ali, quantos anos você trabalha no setor? Eu falei, uns 25, 28, tipo dinossauro. Eu vim das organizações sociais, eu fui gestora de organização social durante muitos anos, na Zona Oeste de São Paulo, ali no Morro do Piolho, Favela do Sapé, tal. Então, eu tive a honra e o prazer de ter a minha formação na prática e ter me constituído nos encontros da periferia e ter aprendido colocando a mão na massa. Há 5 anos atrás, eu encontrei o Dr. Eli Horn, que me convidou para botar de pé uma estrutura de uma organização social que pudesse fomentar a cultura de doação no Brasil. Então, eu, por um passe de mágica, troquei de mesa. Demorei aí um pouco para entender essa troca de mesa, porque é outra fala, né? É outro dicionário, é outra lógica, é outro tudo. E hoje eu me vejo nesse lugar de ponte entre projetos sociais, organizações sociais, movimentos que fomentam a cultura de doação e os grandes filantropos brasileiros. A gente fundou o Movimento B Maior, que fazem 4 anos. É um movimento de pessoas físicas. Hoje, a gente tem 11 associados na física que fazem grant-making, fazem investimento social privado, em 2 focos principais, como a gente dividiu, né? Um deles, que a gente chama de foco, que está muito relacionado a tudo que está na ponta. Né? Então, a gente olha para a educação, para a inclusão produtiva e para organizações de pequeno porte no Brasil inteiro. Não importa a causa, não importa o eixo temático, o que importa para a gente é o impacto territorial que ela coloca naquela região, naquele território, e a gente faz apoio institucional e restrito, junto com formação em governança, comunicação, captação de recursos, com organizações parceiras. Nesse eixo, todos os investimentos que a gente só faz se for com co-investimento. A gente acredita na colaboração de investidores sociais. A gente acredita num formato onde a gente não seja o protagonista. Nós não teremos projetos próprios. Eu espero que os meus chefes honrem com isso, que eles combinaram comigo. A gente não quer ser o protagonista, a gente quer ser aquele parceiro que possa complementar, alavancar, tanto com recursos financeiros como com a expertise do time do movimento. Hoje somos 12 pessoas engajadas em fazer transformação social dentro da governança institucional das organizações e ajudando essas organizações no que elas mais precisam, numa lógica inversa um pouco, de escuta, né? Uma forma um pouco diferenciada, onde a escuta ativa tem que ser absolutamente apurada pelo time para entender aonde a gente vai fazer a diferença. E a gente tem um outro braço, que a gente chama de impulso, que a gente realmente está ali para fortalecer o ecossistema do terceiro setor. A gente está mapeando, olhando cada dia mais para esse ecossistema e escolhendo qual é a cadeira que a gente quer sentar ou quais cadeiras a gente quer sentar. A gente vê, por exemplo, que a formação em comunicação no setor é extremamente relevante.
Então, a gente tem investido tempo com o próprio Instituto MOL, né, com a editora MOL, para formar novos jornalistas, para levar repertório, narrativa para essas pessoas que fazem conteúdo para o setor, para entender a relevância do que a gente faz em números, em impacto territorial, em impacto institucional. A gente está olhando para pesquisas, né? Então, a gente teve uma parceria agora também com vocês, com a Cital, e onde a gente trouxe dados para o setor. Enfim, a gente está olhando para uma mandala de opções para poder fortalecer o ecossistema. E aí, acho que a minha fala vem muito assim, quer dizer, o grantmaking, o investimento social privado, com certeza tem um papel importantíssimo na redução das desigualdades, mas, tendo transitado pelos dois lados da mesa, eu acho que o maior papel que a gente tem hoje é na ampliação de consciência desses detentores de riqueza e de capital. É na ampliação de consciência da realidade, do contexto que a gente está inserido, para aproximar as realidades. São muito distantes. Os institutos, as fundações, os detentores do dinheiro que será feita, né, a filantropia, estão, na sua maioria, na Faria Lima, no ar-condicionado, tomando decisões em cima de planilhas, dados, ou de um pitch de uma organização, ou de um relatório de atividades. Com todo respeito, né, se a gente não tiver um time engajado, que esteja com uma escutativa e que resolva fazer de uma forma diferente, a gente vai poder contribuir pouco para a diminuição da desigualdade. Porque a gente precisa reconhecer um déficit que a gente tem, a gente precisa reconhecer os dados, estudar o que está acontecendo no contexto e no cenário brasileiro e mundial, para poder entender aonde esse recurso, que é pequeno por maior que seja, vai poder realmente causar transformação social. Então, a minha fala aqui é que o grantmaking é muito importante se a gente conseguir um novo pacto social, né? Eu acho que a busca dos institutos, fundações e das organizações filantrópicas são aquelas que estão dispostas a olhar para esse contexto e construir um novo pacto social. Qual é o país que a gente quer em 5, 10, 15, 50 anos? E buscar, nesse investimento, que é como uma acupuntura de filantropia estratégica, estratégias, práticas, novas formas de fazer com que isso possa ajudar a transformação do Brasil, olhando, obviamente, como a gente pode também trabalhar paralelamente a políticas públicas. Porque a solução virá por políticas públicas, não tem jeito. O buraco é enorme, você trouxe os números que não há dinheiro filantrópico que vai resolver. Mas o recurso filantrópico pode, sem dúvida alguma, alavancar, abrir os olhos, trazer realidade, trazer dados, trazer expertise do setor, para poder ajudar com novos modelos disruptivos para diminuir a desigualdade. Obrigado. Diana, conta um pouco para a gente do que você faz, se apresenta e também dizendo porque o grantmaking é uma estratégia importante para reduzir desigualdades no Brasil. Oi, primeiro eu vou dizer que estou morrendo de frio. Estrategicamente, essa cadeira está me deixando igual o Bolsonaro na foto, né? Estou meio afastada. Que essa paleta está ligada para cá, mas tudo bem, eu consigo nesses 90 minutos. Eu vou dar, vai dar certo, porque senão eu fico parecendo uma pessoa que vem da terra do sol, que não é o Ceará, é o Maranhão, que não aguenta um friozinho de ar-condicionado. Não posso deixar isso me abater. Eu me chamo Diane Pereira Souza, eu sou presidenta do Instituto Comunitário Baixada Maranhense, que é uma organização que trabalha com filantropia comunitária numa região do Maranhão chamada Baixada Maranhense. E a gente pode conversar mais depois. Quando eu escuto essa pergunta e eu penso nessa palavra grantmaking, parece que eu estou pedindo, toca aquela música da Rochette, grantmaking. Parece assim uma música, sabe, um flashback, e aí eu fico tentando entender esse conceito. E aí eu queria dizer aqui que a minha fala ela tem um marco de posição que eu só falo a partir do meu território, né? Então, eu vou estabelecer o espaço que eu cresci, que eu nasci e cresci, como um marco de posição sobre o que eu vou falar em relação ao tema da nossa mesa hoje. Estou chique e confortável.
E aí, um tema sempre me chamou muita atenção quando eu fui convidada para conversar aqui, que é quando eu olhei como é que a gente está conversando sobre redução de desigualdade, e aí eu fico muito incomodada com essa palavra redução. Porque, para mim, parece que a desigualdade ela é uma estrada, aí eu olho um quebra-mola na frente, não sei como é que se diz aqui isso para vocês, pronto. Eu olho um quebra-mola na frente, aí eu reduzo, aí eu passo o quebra-mola, estou de novo na estrada. E aí eu acho que redução, para quem não vive a desigualdade, é uma boa palavra. Mas, para quem vive, tem que trocar por acabar. Tem que trocar por acabar. E esse é um compromisso. Ah, Diane, mas acabar é muito atrevido. E é atrevido. Sobreviver é um ato de atrevimento contínuo. Então, reduzir desigualdade tem que ser trocado por acabar a desigualdade. Superar a desigualdade tem que ser trocado por estabelecer uma outra forma de pensar o que significa igualdade nesse país. E aí eu concordo muito, Carola, que a gente tem que fazer um novo pacto, mas esse novo pacto tem que sentar nessa mesa bonita, com aqueles alto-falantes no meio, que aperta assim e liga, tem que sentar as organizações que efetivamente estão, desde o seu princípio criador, reduzindo desigualdade no fragmento dentro do seu território, né? Esse pacto tem que vir assim, porque a gente precisa responder uma pergunta importante. A gente fica falando sobre redução de desigualdade, e a gente precisa responder uma pergunta importante. Por que nós, é um chamado coletivo, por que nós temos medo de colocar o novelo de linha, sabe o novelo de linha que faz o crochê, essas coisas todas, na mão das pessoas que estão criando organizações e liderando movimentos, o novelo de linha de poder? Por que a gente tem medo de colocar esse novelo de linha na mão dessas pessoas? E a gente coloca novelo de linha com parcelas de doações. A gente não coloca o novelo de linha com a decisão de por que a doação. Esse novelo de linha de poder, ele tem que ser colocado ali. Então, você que está doando, você tem que colocar o novelo de linha de poder, você pode trazer um tiá para a gente construir junto. Esse pacto social tem que estabelecer essa construção, né? Sim, eu considero que o grande meio... Eu não vou responder, porque a gente ainda tem muito tempo de conversa. Mas eu penso que a estratégia por trás de responder essa pergunta tem que tocar em terras que a gente não está ainda preparado, e a gente, como pessoas que estão liderando movimentos, como filântropos, como pessoas interessadas, consultores, etc. e tal, tem que tocar em terras que a gente ainda não está preparado para tocar, e para a gente mudar para a próxima, né? E a gente só vai conseguir, eu vou trazer aqui uma coisa que eu falo em tudo quanto é lugar, a gente só vai conseguir reduzir desigualdade quando a gente colocar as pessoas que precisam que essa desigualdade acabe em crescimento. Mas, para isso, vocês que estão aqui vão ter que decrescer. Não tem jeito. Não tem, porque vocês crescendo e a gente, tá tudo desigual também. Então, esse reposicionamento precisa entender que é necessário haver um decrescimento na estrutura de poder da grande São Paulo e as pessoas que a habitam e fazem o poder aqui, para que alguém, lá na cidade que eu nasci, consiga crescer com esse senso de construindo um país melhor para todos. É isso. A gente vai mostrar. É isso, minha gente. Oi, ei, maravilhosa. Quem estava assistindo a plenária principal, né, há pouco tempo atrás, com a ministra Daniele, Douglas, Giovanni, Ricardo, ficou muito colocado, né, a provocação de isso é uma onda ou a gente vai fazer isso se tornar uma coisa real de verdade, né? Eu acho que essa sala aqui não é vermelha à toa. A gente vai ter que fazer ela ficar ainda mais vermelha, na verdade. Não é para reduzir o tom. Pelo contrário. E o Giovanni, né, ele trouxe uma fala muito importante que se conecta com o que o Diane acabou de trazer, né? A filantropia está preparada para a equidade racial? Eu acho que isso foi muito provocador, né? Aquela fala. E, principalmente, atender pessoas negras não é necessariamente enfrentar o racismo.
Eu acho que essa lição da manhã ela é muito gigante, né, para a gente pensar essas estruturações. E aqui, para entrar na rodada de perguntas, eu estava lembrando, eu estou vendo ali a Tux, do Perifa Connection, a gente também trabalha juntos. Lá no Complexo do Alemão tem uma outra iniciativa também chamada Coletivo Papo Reto. E durante o período pandêmico, né, a gente mobilizou. No Complexo do Alemão, nós, do Coletivo Papo Reto, Voz das Comunidades, do meu amigo René Silva, o Mulheres em Ação no Complexo do Alemão, da Camila Moradia, a gente criou um gabinete de crise. Durante ali, o primeiro ano e meio de pandemia, a gente mobilizou em recurso direto aproximadamente 11 milhões de reais e mais 6 milhões de doação de produtos, cesta básica. Isso nunca tinha acontecido. Foi surto. A gente falou, o que está acontecendo? Teve que ter uma pandemia, sala vermelha, para a galera soltar o recurso na nossa mão para a gente gerir. E a gente geriu, entregou, teve dado público, teve transparência, fizemos o que ninguém estava preparado para fazer, porque a gente tinha tudo, a gente só não tinha o dinheiro para fazer na ponta. E a sobrevivência, né, bailar na desigualdade, infelizmente, é a nossa regra de realidade, e a gente fez essas entregas. E eu estou falando isso, né, porque a gente tem que fazer esses acordos, realmente. Né? A gente tem que, dentro desse espaço aqui, sair com dever de casa, de pensar como eu vou, dentro da minha estrutura, fazer com que isso aconteça de forma prática. Isso é muito central, porque existem as desigualdades dentro das várias desigualdades. Né? Então, para nós mobilizar essa quantidade de recurso de dinheiro, foi possível porque era no Complexo do Alemão. Se é numa favela um pouco mais abaixada do Rio, não é a mesma possibilidade de visibilidade e acesso. Se sai do eixo sudeste, piorou. E a gente, inclusive, foi procurado, na época, né, por gente do Brasil inteiro, empresários e empresárias, querendo doar para a nossa iniciativa no Complexo do Alemão, gente do Norte e Nordeste. E aí a própria favela, o tempo inteiro, ela se revisita e se compartilha, né, porque a gente sobrevive na essência da nossa coletividade. Né? A periferia é uma rede nacional que se fortalece num campo de tentativa diária de exclusão. E quando as pessoas nos procuraram, a gente retornava e falou, você sabia que tem periferia, favela aí no seu estado, né? Você já, tentou entrar em contato com alguém? Já foi ali olhar da sua janela o que você está vendo? Né? Dar uma voltinha no quarteirão, porque não é possível que isso esteja acontecendo. Eu acho que é muito do que a gente está falando aqui também. Né? Quando a gente pensa em descentralizar, a gente tem que fazer um trabalho de tão... existe uma estrutura tão viciada, né, criada pelo embranquecimento, pelo fundamento racista de muito da estrutura do nosso Brasil, que todos os processos eles são viciados. O mais básico ele é viciado. Eu vou doar para uma iniciativa, isso pode vir com o vício de você ir no óbvio, ir em mais do mesmo e ignorar a própria estrutura próxima de você que está precisando da sua ajuda também. E aí eu acho que falar sobre grant making, né, ou outra palavra, vamos pensar uma palavra estratégica para isso, né? Pronto, é isso, a doação de mas é porque eu não sei se cabe tanto dentro da proposta que a gente está aprofundando do que é grant making aqui, né? Mas, enfim, vamos entrar aqui nas rodadas. Vamos falar um pouco agora sobre práticas e princípios, né, de um grant making que possa superar essas desigualdades. E agora eu vou trabalhar de forma um pouco mais direcionada com algumas pessoas, não literalmente na forma como a gente está aqui colocado, porque minhas anotações se bagunçaram, mas eu vou começar, então, com o Rodrigo Piponzi. Eu quero falar sobre princípios ou valores que norteiam um grant making que contribui para superar desigualdades. Princípios e valores desse grant making. Não, muito legal. E eu acho que venho responder essa pergunta com uma experiência bem prática nisso, porque, como eu falei no começo, né, na minha apresentação, a gente hoje, né, tem um instituto que trabalha justamente com o grant making e com o olhar sobre o grant making qualificado. A gente, inclusive, apoia o Instituto Baixada, da Diane. Acho que isso inclusive, para mim, é um super presente a gente poder ter essa discussão juntos, porque literalmente a gente sentar na mesma mesa para falar sobre isso, né? E quando a gente pensa nisso, aí eu volto em várias coisas que foram faladas aqui, né? Mas começando pelo que a Carola trouxe do protagonismo, por exemplo, né? Quando a gente fala da política de grant making, da gente sair desse lugar do eu vou criar o meu projeto, eu vou dizer o que tem que ser feito, eu não vou empoderar, né, as lideranças, as comunidades que vivem e sabem a melhor maneira de resolver determinados problemas. Na hora que a gente vai para o caminho do grant making, a ausência do protagonismo ela é fundamental. Porque esse é um dos grandes problemas, normalmente, é onde você, muitas vezes, confunde a estratégia de grant making e fala, eu vou dar o recurso, mas eu quero ser o protagonista, eu quero ser aqui a figura. E eu acho que esse é um princípio muito importante, de você descentralizar no sentido de entregar o poder, porque protagonismo está diretamente ligado ao poder. E quando a gente doa, vamos falar de doação e não de grant making, quando a gente doa,
a gente não está doando só dinheiro ou recurso financeiro ou não financeiro. A gente está doando a nossa capacidade, a gente está doando o nosso poder. Esse poder, naquele momento, ele foi descentralizado. E acho que esse é um dos grandes aprendizados que a gente tem, né, no Instituto ACP, de como é que a gente faz isso na prática. Quais são os princípios que norteiam para isso acontecer na prática e não ser só uma conversa. Né? Porque não adianta eu fazer isso, e aí, então, Diane, me manda aí 35 páginas de relatórios com os indicadores que a turma aqui na sala com o ar-condicionado está pedindo, ou exigir que ela tenha 250 rodadas de mentoria para, de alguma forma, eu tentar enfiar ideias na cabeça dela para ela fazer, ou eu sair dando uma série de aperfeiçoamentos que, na verdade, só vão transmitir ou transportar a minha visão de mundo para a organização estar sendo apoiada. Né? Então, eu acho que, à medida que a gente foi trabalhando isso na prática, a gente foi aprendendo demais sobre valores que norteiam um bom grant-making, como escuta ativa, como confiança real, né? Como troca de experiência e aprendizados reais, né? O que nos leva, muitas vezes, a um conhecimento. Volta outra coisa que a Carola falou. Conhecer o que você acabou de falar, olhar pela janela. Né? Então, esses são princípios que, assim, eles parecem muito óbvios, mas eles passam aí pelo que a Diane falou. A gente precisa abrir mão. Todos os princípios, eu posso falar todos eles aqui, todos eles vão passar por quem está doando, por quem está sentado na minha cadeira, por quem é detentor desse capital. Todos eles passam por você tem que abrir mão, você tem que diminuir o seu poder, você tem, não é só descentralizar, é diminuir, é abrir mão. Porque, se isso não acontece, a gente não muda, a gente não vai conseguir eliminar a desigualdade, não é reduzir, é eliminar. Gostei do que a Jenny falou. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para um grant-making que, de fato, queira reduzir a desigualdade, é ter a percepção de que a gente precisa abrir mão, a gente precisa reduzir o poder, uma série de questões que estão completamente enraizadas na maneira de fazer um grant-making, porque o grant-making por si só não basta. Ah, que maravilhoso, agora eu não criei meu projeto, eu estou doando para o Instituto Baixada, que lindo. Eu posso continuar com todos os vícios idênticos e não promover a transformação como ela deve ocorrer. É completamente diferente de eu mudar essa mentalidade e entender que a gente é uma única sociedade, que a gente, na verdade, precisa trazer isso. E aí, para terminar, esse princípio vale para dentro aqui. A gente está falando muito da relação da troca, mas aí o que o Fábio falou é muito interessante e muito importante. Isso tem que estar dentro da tomada de decisão. Né? Essa foi uma evolução muito legal, para fechar minha fala aqui, dentro do próprio Instituto ACP, né? Do olhar de como as nossas estratégias de grant-making tinham que, cada vez mais, ser canalizadas para as organizações de ponta, que conversam completamente com o que você traz aqui. Eu tive a alegria de estar lá no lançamento, conversam completamente. Para mim, na hora que a gente lê isso aqui, a gente fala, gente, é tão óbvio. É tão óbvio. Né? Então, a tomada de decisão também precisa estar enraizada com esses princípios, também tem que trazer, né, todos esses critérios, princípios, enfim, que a gente vem falando para dentro enfim, da nossa governança, do nosso olhar, enfim, de todas as instâncias necessárias para a gente poder tomar as decisões para que isso aconteça. Tem que acontecer dos dois lados, não adianta acontecer só de um lado. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui com a Carola Matarazzo de novo, né? E eu quero falar, então, sobre práticas agora, né? Quais essas práticas estão presentes no grant-making para superar desigualdades, né? E, falando em prática, o Movimento Bem Maior também é um parceiro da PIPA, né? Tem nos ajudado a existir, já falando sobre práticas, então a gente fica muito feliz por isso. Eu queria que você contasse mais sobre essas práticas de grant-making para a gente. Boa, eu queria só pegar um gancho que concordo plenamente com o que você falou, e eu sou super fã de carteirinha. Meu sonho é conhecer, antes de morrer, que é o Darren Walker, da Fundação Ford, e ele tem uma frase para mim que eu pendurei no meu espelho, que ele fala o seguinte: de qual privilégio a gente está disposto a abrir mão hoje, né, para poder olhar para o fim da desigualdade. Todos nós vamos precisar abrir mão de algum privilégio para todo mundo poder ter minimamente uma equidade de oportunidades, né? Não vai passar por todo mundo abrir mão de algum privilégio. E o Darren tem uma tese sobre isso maravilhosa, e então eu concordo plenamente com você. Quer dizer, alguém vai ter que diminuir o crescimento para deixar outros crescerem, não vai ter jeito. E eu queria também só pegar o gancho aqui e dizer que uma das práticas que a gente tem pensado muito e que eu particularmente acredito é que a gente tem que olhar para o passado,
eu fiz uma cola para não me perder, tá? Olhar para o passado, rever as premissas de formação das riquezas e entender as normas e os contextos aonde elas estavam escritas, que não estão escritos. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é explícito hoje na sociedade, né? E como que a gente vai reescrever tudo isso nessa ampliação de consciência de quem tem riqueza e poder? A gente vai ter que reescrever isso para fazer um novo pacto social. Então, quando eu falo em ampliar a consciência dos detentores de riqueza, de poder, eu estou falando em sentar na mesa e botar o elefante na sala. Dizer, nós vamos ter que conversar sobre isso, porque passa por essa percepção de consciência de realidade para fazer uma filantropia diferente. Porque a gente tem que encarar que filantropia é um ato voluntário de doar. Filantropia é uma pessoa que acorda e fala, não, tem alguém que está precisando de um recurso, de um capital. Então, da mesma forma que é um ato voluntário, essa pessoa voluntariamente tem que estar disposta a repensar suas estruturas, seu poder e abrir mão de privilégios. Então, assim, não é goela abaixo. A gente fala aqui de práticas, tal, como se fosse botar um framework novo, desenhar um processo, enfiar na mesa dos empresários, das corporações, das empresas e dizer, de hoje em diante é assim. E eu não acredito nisso. Eu acredito em processos colaborativos, de escuta, de conversa ativa, aonde a gente passa a ser proativo na coisa de instigar a indignação, né, em instigar o desconforto, e a gente passa a ser responsivo na resposta que a gente dá para a sociedade da transformação que a gente espera. Então, quando eu penso em doação, em filantropia estratégica, obviamente que passa por levantamento de dados, por buscar organizações sérias que façam impacto territorial, desenvolvimento de lideranças, métricas, KPIs, tudo que a gente fala. Mas passa anteriormente por uma compreensão da realidade que a gente vive e de que estruturas de poder a gente está falando, e de respeito por quem também está abrindo mão de recursos financeiros e que vem de uma estrutura que ele não tem consciência, às vezes. Então, assim, é uma ponte difícil de fazer, mas é uma ampliação de consciência necessária e necessário botar o elefante na sala para conversar. E aí precisa de coragem. Então, assim, como que a gente tem que fazer essa prática? Eu diria, se encorajando demais. Mostrando a cara, falando sobre o problema, falando sobre a desigualdade e buscando o fim dela. Eu concordo com ela. Para mim, ouvir redução de desigualdade é igual aceleração de ONGs. Quer me deixar fora da casinha é me dizer que vai ter um programa de aceleração de ONGs. Falei, cara, você vai acelerar o quê? Você vai acelerar quem? Eu não estou entendendo. Você está acelerando o quê? Você está acelerando produtos que vão sair no final da esteira de produção? A gente está falando aqui de pessoas. Sociedade é pessoas. Transformação social, nós estamos falando de transformar pensamento, né? A gente não acelera isso. A gente constrói isso, né? Então, eu acho que a prática que a gente tem tentado olhar para o bem maior é de construção colaborativa, de escuta ativa e de repensar significado das palavras. Repensar o que a gente está falando de transformação social. Bom demais. Bom, né, gente? Vou puxar para a Diane de novo. Diane, a gente precisa abandonar, existe alguma coisa que precisa ser abandonada definitivamente na prática como as doações acontecem hoje? Meu pergaminho. Esse pano está muito cheiroso, viu, gente? Eu vou responder isso, mas eu queria falar uma coisa antes, que eu estava ouvindo o Rodrigo falar sobre essa responsabilidade que a gente tem, e tem uma coisa que me intriga muito sobre por que as empresas, as corporações doam, né? Aí a gente tem o negócio de responsabilidade social, né? Que, não, a gente tem uma área de responsabilidade social, papapá, e eu fico muito, isso me deixa muito intrigada, porque eu gosto mais mesmo, é da responsabilidade individual, né? Que é Rodrigo. Segura na
Virou um ping-pong. Vamos lá. Um livro. Vamos lá. Eu sou manduco baladeira, você é batata doce. Aí depois eu explico isso daí. Mas, Rodrigo, por que você decidiu abrir mão de alguns privilégios, entendeu? Que tipo de estruturas, quais foram as suas estruturas miúdas que foram desafiadas para tu chegar aqui, né? Então, assim, essa responsabilidade individual é uma pergunta que a gente tem que... depois. Dá um outro painel isso. A gente pode ficar aqui até umas 2 horas. Exato, mas, assim, é preciso que a gente pense, né? O que está nos levando a fazer isso? Obviamente que a gente está aqui para discutir sobre grandes doações, mas eu vou perguntar para vocês aqui. Quem aqui doa? Ótimo. E vocês doam grandes ou pequenos valores? Depende, não precisa responder. Grandes, pequenos. Mas eu estou falando que isso que a Carola falou, de quando você abandona um privilégio, que é se você tem R$100 na conta e você decide doar R$10, você está abandonando um privilégio de ter 100, né? E aí, às vezes, eu gosto muito de Manuel de Barros, porque, além dele não ser muito certo, ele não era muito certo, ele gosta, como eu também, ele gosta das coisas miúdas, ele gosta de ver essas coisas no detalhe, né? E aí eu fico pensando, a gente está aqui discutindo por que vou falar, sei lá, Cacau Show, que estava Páscoa no final da semana passada, não está doando 1 bilhão, não sei o quê. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Clay, quanto a internet de Itamatatiba é R$100? 110. 11 pessoas aqui doando R$10 fazem um laboratório multimídia lá na Baixada Maranhense funcionar por 1 mês com internet, porque o computador já está lá. Isso significa... Diane, é só a internet? Não. Isso significa dizer que 12 filhos e filhas das mulheres que fazem cerâmica no Centro de Produção de Itamatatiba estão colocando diariamente as peças que suas mães produzem dentro de um Instagram para que vocês que estão aqui, que acham bonito, ou outras pessoas que estão em outro lugar, mas estou utilizando vocês agora, para que vocês que estão aqui conheçam aquele produto e comprem. Sem isso, sem essa internet, o conhecimento sobre Itamatatiba era um conhecimento boca a boca. Eu conheço. Elas faturavam R$200 por mês. Com essa internet, uma mulher fatura 1.200. Então, vocês, no R$10 ou no 100 mil do Rodrigo, vocês, no R$10 ou no 100 mil do Rodrigo, no R$10, vocês geram um impacto que ele também gera com a doação dele. Mas não se trata do volume, se trata da decisão de por que você efetivamente abrir mão do seu privilégio para fazer com que outra pessoa também tenha um privilégio. Né? Então, assim, vocês estão entendendo que se 11 doa 10, 110 pessoas doam R$1, dá 110, né? Que eu sou péssima de matemática. Que 110 do ano 1, eu também vou ter o mesmo desenvolvimento para aquelas mulheres dessa comunidade de Itamatatiba. Então, é pensar o Brasil nas miudezas, entendeu? É pensar o Brasil nessas estruturas pequenas, do miúdo para o grande. E aí, o que a gente deve abandonar de vez parem de pensar, total. Sociedade do conhecimento tem que abrir as portas para que outros conhecimentos que não são gerados dentro das estruturas formais de conhecimento possam sentar. Ponto. Por quê? A gente tem que abrir mão de mentoria. A mente das pessoas que fazem a sobrevivência é tão potente quanto a mente de quem está querendo mentorizar essa mente. Porque vocês não podem me dizer que alguém que está há 200 anos fazendo cerâmica numa comunidade quilombola,
Mulheres pretas, há 200 anos, estão fazendo cerâmica numa comunidade quilombola. Essa comunidade quilombola tem 120 famílias que sobrevivem dessa cerâmica. Vocês não podem me dizer que vocês conseguem ensinar o que significa desenvolvimento mais do que esse povo, não. Desculpa. Não dá. Então, a gente vai abandonar, inclusive a Kika escreveu uma crítica sobre isso, que ela ainda vai publicar, a gente vai abandonar negócio de mentoria. Vamos abandonar essa coisa de capacitação. Vou lhe capacitar para você. Vou lhe capacitar, Raul, para tu fazer mobilização no território. Tu, que já mobiliza desde criança para jogar uma bola. Eu vou lhe capacitar para você mobilizar. Vou lhe capacitar para você criar um sistema. Tu, que tua vida inteira é sistema. Entendeu? A gente tem que adotar uma palavra muito boa, uma palavra assim. Outro dia eu estava escrevendo um projeto, eu coloquei essa palavra, e a pessoa me questionou por que eu só coloquei ela. Eu digo, porque é só ela que eu queria usar. Não tinha outra. Então, a gente tem que usar uma palavra que é fortalecer. É fortalecer. É como uma incubadora, que a gente coloca uma coisa que está ali, que precisa de vida, que precisa ficar mais forte. Então, a gente precisa fortalecer o sistema de desenvolvimento que existe na comunidade. A gente precisa fortalecer para que essa mobilização ela saia da comunidade. Por isso que eu gosto da filantropia comunitária. Porque, com a filantropia comunitária, eu digo, olha, aqui na comunidade, a gente já está captando. Entendeu? Então, assim, todos os meses, para que uma casa de forno que faz farinha, vocês não com farinha aqui, né? Para que uma casa de forno funcione, que faz farinha de mandioca, se essa casa, se o forno, se o tipiti dela quebrar, aí senta todo mundo e fala assim, ó, o tipiti quebrou, não tem mais como fazer farinha. Não tem mais como nem ter farinha para comer, nem para vender. O que é preciso? Precisamos comprar um novo. Então, nós vamos fazer o quê? Um movimento de doação. Tu doa quanto, Fábio? Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 12. Vocês estão entendendo o que significa captação? Está acontecendo lá. Então, eu consegui R$150 para reparar o meu tipiti. Aí eu venho e falo assim, Carola, olha, é o seguinte, lá na minha comunidade, eu tenho uma casa do forno que, né, o tipiti quebrou, nós conseguimos fazer uma captação, mas mais pessoas estão produzindo farinha. Efetivamente, eu consigo criar uma nova casa de farinha, mas me coloca em contato com outras pessoas aí para a gente multiplicar essa ideia. Não é legal? Então, assim, o que a gente está fazendo é dar um referencial com a filantropia comunitária de coisas que a gente já faz e só precisa que alguém nos fortaleça. Pode falar, Carol. Eu queria só complementar a tua fala com o outro lado da mesa, né? Que eu concordo com você que ninguém capacita ninguém, também não gosto dessa coisa de mentoria, não gosto. Acelerar, então, para mim, é a tristeza do planeta. Mas tem uma coisa que, para nós, que estamos lá de cada mesa, é muito relevante, na troca e no contato do fortalecimento, que é que nós temos que aprender. Para a gente sair desse lugar de comando-controle, para a gente conseguir ampliar a consciência dessas pessoas e nós mesmos, a gente precisa da troca. A gente precisa aprender com vocês como fazer isso. Então, se a gente não tiver essa relação de confiança construída e próxima, aonde a organização vai chegar e dizer assim, putz, eu não vou entregar esse relatório. Você está brincando? Eu não tenho quem faça esse relatório para você. Beleza, o que você pode me entregar? Eu posso te entregar isso. Para mim é pouco. Posso te ajudar a fazer, então? E construir juntos, a gente não vai conseguir mudar essa roda. Porque essa roda tem que mudar para os dois lados. Entendeu? Porque, bem ou mal, eu tenho a grana. E eu preciso fazer com que mais pessoas deem a grana para eu poder te dar. E, para isso, eu preciso de dados. Só que eu preciso que você me ensine quais dados você vai poder me dar, entendeu? Então, a relação de troca e de construção colaborativa, eu acho que é a principal mudança de mindset, de mudança de poder. Quer dizer, vocês, organizações comunitárias, têm um poder gigantesco na mão para fazer essa roda mudar com a gente. Oi. Que dia que teu voo chega em São Luís, Carola?
Eu vou dar para Raul, né, Raul? Que o tempo... Tá bom. É perto, viu? Mas já viu, tem uma agenda aí, então Ei, voltou. Muito bom, gente. Agora eu vou... Tá. Sei que era alguma mensagem aqui chegando. O ponto. Bom, eu quero agora jogar para cima contigo, né, cara? O que você tem visto de boas práticas de doação presente na filantropia nacional, que serve para fora, ou internacional, que serve para nós também? O que você está vendo aí nos seus rolês? Alô, alô? Bem, primeiro dizer que é muito difícil seguir a Diana aqui, né? Podia ficar o dia inteiro ouvindo ela. E quando veio essa pergunta, eu fiquei pensando assim, por que eu estou pensando... Na verdade, você até formulou diferente do que estava escrito, que é por que a gente tem que estar aqui pensando no que tem de bom lá fora que a gente tem que trazer para cá, né? Mas tem uma coisa que a Carola começou a falar sobre expansão da consciência, que eu queria escrever um pouco do meu processo na filantropia, porque eu entrei em 2017, eu sou engenheiro, trabalhava com negócios, homem amarelo, paulista, caí de paraquedas na filantropia com poder. Assim, beleza, e qual que é o modelo mental que eu segui? Eu vou pegar e eu vou estudar. Eu fui ler vários livros americanos sobre filantropia. Foi daí que eu descobri o Edgar Villanueva em 2019, inclusive a gente ajudou ele a vir para o Brasil, e a gente começou a estudar sobre filantropia com base em confiança, a gente começou a estudar sobre prática sistêmica, complexidade, vários homens brancos, americanos e europeus falando sobre isso. A gente montou uma estratégia participativa, e daí eu cheguei à conclusão que tinha racismo no Brasil. E daí teve uma pessoa negra que falou assim, Fábio, você teve que ler todos esses livros aí para descobrir que tem racismo no Brasil? Você não foi ler o Silvio Almeida que fala sobre racismo estrutural e pronto. Então, tem uma coisa interessante sobre esse processo de expansão de consciência, que é fato, assim, sabe? Eu venho de uma realidade de classe média alta de São Paulo que não entende o que está acontecendo no Brasil. E eu tive que ouvir um monte de gente de fora para entender isso. Então, tem uma coisa aqui que é errada, fundamentalmente no processo. Não só das pessoas que têm o recurso, mas também as pessoas que tomam as decisões das fundações. E tem... Então, depois que eu cheguei a essa conclusão, é uma conclusão recente, tá? Então, eu falei, e aí, né? O que eu tenho que fazer? E eu tenho uma exploração sobre bem viver. Eu preciso aprender a bem viver, porque tem uma coisa que eu sou novo na temática racial, né? Então eu estava estudando sobre reparação na lógica dos movimentos negros brasileiros e os americanos. E tem uma coisa interessante dos movimentos negros no Brasil sobre reparação ser feita a partir de políticas públicas, que não é a lógica americana. A lógica americana é uma reparação pecuniária, onde você paga um dinheiro para descendentes de escravizados e daí está tudo bem. E para mim, tem uma coisa potente aqui sobre a gente entender o papel do Estado para fazer transformações. Por que a gente precisa de uma cultura de doação? Porque eu acho que o brasileiro rico paga pouco imposto de renda. Porque, na verdade, se ele pagasse mais imposto de renda e a gente tivesse um Estado mais forte, o Estado poderia prover o serviço. Então, tem uma coisa errada aqui, sabe? Por que a filantropia precisa existir? Eu acho que tem uma coisa errada aqui, sabe? E daí eu fico pensando em outra coisa que eu vejo na filantropia do Brasil com a filantropia americana. Eu acho que a filantropia no Brasil ela tem um interesse de incidir política pública. Eu acho que vem também dessa consciência sobre o papel do Estado na sociedade. Só que daí, para quem que as fundações prestam conta? Para quem que ajuda as fundações a tomar decisão sobre as pautas prioritárias que precisam ir para o campo? São pessoas negras e indígenas ou são pessoas brancas que têm poder e são ricas? E como que essa relação se dá, né? Acho que tem muito aqui também de mudar dentro das fundações, dentro da filantropia, quem que está tomando a decisão junto. E estou dizendo isso num lugar onde eu tenho muito que aprender como fazer isso. Então, a gente tentou colocar um conselho consultivo de pessoas negras e indígenas, a gente montou uma estratégia que ouviu centenas de pessoas, e eles que pautaram a nossa estratégia. Mas eu acho que
nesse processo de expansão de consciência que a Carol estava dizendo, eu estou dando o primeiro passo de uma maratona que eu tenho que fazer aqui para a gente ter essa sociedade que a gente quer. E estamos muito longe, assim. Acho que só dizer isso. Boa. Eu acho muito importante, né, a forma como você traz, tipo, transparente mesmo, porque eu acho que é muito sobre isso, né? A gente precisa falar sobre essas urgências e sobre essas gravidades, sobre esses não saberes, não apenas sempre, né, no campo da atenção, mas no campo da construção de conversas, de tipo, cara, eu não sei, eu não vivi, eu quero aprender, e a partir disso a gente constrói, né? Então, obrigado por se expor aqui, por se abrir para nós nesse momento. Galera, eu vou dar seguimento aqui, né, numa estrutura de bloco que eu desenhei aqui com o time, pensando agora sobre questões futuras. Momô maravilhosa. Ali, gente, bate palma para a Momô ali, ó. Ela é a guardiã do tempo. Toda hora eu estou aqui assim, meu Deus, Momô deve estar assim. Corta ele, só que tá bom demais. Mas vamos seguir. Anotem as perguntas, gente. Vai dar tempo, a gente vai falar. A gente vai reduzir 1 minutinho, né, de cada resposta aqui agora, para dar tempo para fazer, para a galera participar, mas está bom demais. Rodrigo, vou voltar com você de novo, meu irmão, porque o Great Making não é ainda uma estratégia amplamente difundida e adotada da filantropia e investimento social brasileiro. Ou é? Não é. Alô, oi. Bom, eu acho que essa resposta conecta diretamente até com o gancho que o Fábio traz aqui, né? Tudo que a gente está falando parte de conversas desconfortáveis, né? É o elefante na sala, é o Edgar falando ontem, né, sobre... Oi? É o bode na sala, né? É isso. E quando a evolução disso passa pela conversa desconfortável, eu acho que aí já temos uma grande barreira, porque nós somos, tradicionalmente, uma elite brasileira que odeia conversas desconfortáveis, né? Vou até responder sua pergunta, Diane, porque está totalmente relacionado a isso. Eu não ia perder a chance de responder. Eu não lembrava que você ia fazer essa pergunta, então já vou juntar tudo. Eu tive a filantropia na minha vida como missão de vida, porque a coisa que mais me chocou à medida que eu fui crescendo num ambiente muito privilegiado, de vir de uma família empresária, de estudar numa escola privada, de fazer uma faculdade privada, das pessoas acharem que eu era sueco. Porque loiro, olho claro, as pessoas nem achavam que eu era brasileiro. Qualquer lugar que eu viajo, as pessoas começam a falar inglês comigo. Ninguém acredita que eu sou brasileiro. À medida que eu fui crescendo, que eu me tornei adolescente, que eu fui estudar, e eu já tinha muito a questão do empreender, de ser uma pessoa naturalmente provocativa, a coisa que mais me chocava era como os meus pares, as pessoas que estudavam comigo, as famílias dos meus amigos, como elas eram completamente limitadas. Completamente limitadas. Eu fiz faculdade de administração de empresas na FGV, eu me formei em 2002. 95% da turma queria trabalhar ou em banco, ou em consultoria, ou em programa de trainee de empresa de bens de consumo para acumular mais capital. O tempo todo a conversa era capital. Na minha época não existia uma disciplina, sequer, que falasse sobre qualquer temática relacionada à desigualdade social, à evolução social, qualquer coisa. Muito menos sobre empreender para endereçar esses problemas, né? Eu era literalmente um extraterrestre na minha sala, né? E assim foi por muito tempo. E aí eu entendi, né, que eu precisava experimentar uma realidade diferente da minha. Foi um chamado muito pessoal, naturalmente, vindo de um lugar que as pessoas me auto-intitulavam o herdeiro. Eu não era o Rodrigo, eu era o herdeiro, né? E isso vinha junto com uma coisa que era muito bizarra, porque dentro do grupo ali era o máximo você ser um herdeiro. Para fora era um papelão você ser um herdeiro. Então eu ficava sempre entre as duas coisas, né? E isso me incomodava profundamente, porque à medida que eu fui empreendendo e eu criei a MOL, e a gente de repente lançou uma revista numa farmácia que construiu um hospital. Caraca, meu, olha só como esse privilégio pode gerar alguma coisa importante para a sociedade. Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E eu percebi que não era um chamado empreendedor, era um chamado pessoal, né? Então, quando a gente volta para a pergunta, e por isso que eu contei essa história, é porque o meu processo de encarar a conversa desconfortável, porque foi desconfortável. Foi desconfortável com a minha família, com meu pai, com os meus pais, com os meus amigos. As pessoas, até a pandemia, sem brincadeira, achavam que o meu trabalho era um hobby, de verdade. Achavam que eu não trabalhava, achavam que eu era um completo idiota de não ter ido trabalhar num conglomerado onde eu ia ganhar 10 vezes mais.
né? E eu falava com a Jo sobre isso hoje, antes da gente entrar aqui. Como, né, a perspectiva, para mim, não é acúmulo de capital, é distribuição de capital, de uma forma inteligente, né? Então, eu acho que talvez a grande barreira, quando a gente olha para um grant-making que realmente trabalha para eliminar a desigualdade, está na mentalidade. Né? Passa por outras coisas, passa pelo ego, muitas vezes das famílias ricas, por exemplo, que querem ter lá o sobrenome estampado. Meu pai era absolutamente contra ter o nome dele, totalmente contra. Ele até hoje ele não gosta. Eu falei, isso é legado, isso aqui é um bom exemplo para o país. A gente tem que dar esse exemplo, porque eu acredito que a gente é uma família que pensa diferente, de 99% das outras famílias. Então, põe teu nome, tem que pôr teu nome, entendeu? Isso é exemplo. Agora, eu acho que a barreira está muito nesse lugar. Está no lugar de a gente não querer ter conversa, não querer achar que assim a figura está deitada na rua, sem comer, sem lugar para dormir. Não é problema meu. Eu pulo e eu vou para a minha festa, vou lá para o meu condomínio. Então, dá para equilibrar, dá para ter conversa desconfortável, e isso não é um processo simples. Por isso que eu acredito muito no exemplo. Né? A Jenny deu o exemplo aqui dos R$10 de R$1. Isso é exemplo. Se a Jenny, com um exemplo prático, objetivo, didático, mostra que quantas pessoas? 110 pessoas doando R$1. A gente promove transformação efetiva na vida de pessoas que a gente está muito distante do ponto de vista da realidade. Está aqui um exemplo. E eu acho que os exemplos vêm de todos os lados, especialmente quando a gente fala para grandes acumuladores de capital, né, que muitas vezes, como eu falei, não querem ter conversa desconfortável. Eu falo, muitas vezes, ontem eu conversava sobre isso, como é que a gente muda a cabeça? Sinceramente, muitas vezes pela conversa não dá. É chocante. Às vezes é pelo constrangimento, às vezes é pelo trauma. E funciona. Né? Então, funciona mesmo. Então, às vezes, vai ter que chegar nesse ponto. Mas, assim, a gente só vai mudar, só vai qualificar essa estratégia de grant-making para realmente eliminar a desigualdade quando a gente conseguir efetivamente ter essas conversas desconfortáveis. A gente precisa ter elas. Assim, é impossível a gente chegar em qualquer lugar se a gente não encarar elas de frente. E eu me vejo num lugar em que não só eu tenho, como eu vivo isso, e eu tento encarar isso de frente com outros pares, outras pessoas que estão sentadas ao meu lado, e muitas vezes falam, mas não sei. Por que isso? Vai perguntar para a turma se eles querem abrir mão de poder. A grande maioria não quer, entendeu? Maravilhoso. Ainda falando, então, sobre essas reflexões, Carola, vamos embora. Gente, anotem as perguntas, hein? Doadores e donatários, né? Como que a gente consegue buscar maior equilíbrio e poder nessa relação? Maior equilíbrio dessas relações e poderes aí. Só que eu vou ter que pegar o gancho que deixaram aí pingando umas bolas, né? Eu até anotei aqui. Bom, primeiro para você, né, meu amigo? Na ampliação de consciência, no seu processo, eu não posso deixar de falar que, assim, quando você fala, né, das organizações sociais, que a gente muitas vezes fala que elas podem ser inspiração para políticas públicas e que isso às vezes não é claro. Como eu vejo isso? Né? Eu vejo que a gente tem hoje experiências, projetos, programas e organizações trabalhando no país inteiro que têm soluções locais e que têm expertise da demanda local, que às vezes não chegou no poder público, trazendo soluções locais que podem ser escaláveis, que podem ser replicáveis, né, que é diferente de escalar, e que podem, com o recurso filantrópico, com algumas expertises a mais, consultorias, tal, localmente, colaborativamente, gerarem modelos que podem ser testados antes de virar política pública. Porque recurso filantrópico, e aí fica aqui na minha concepção, não é na concepção de muita gente, é um recurso que pode correr risco. Dinheiro público não pode correr risco. Então, assim, esse recurso pode ser usado, sim, para testar novas políticas públicas, para usar de modelo de novas políticas públicas e inspirar políticas. Né? Então, eu vejo o recurso filantrópico por esse prisma também. E, na questão se é o governo que deve resolver os problemas, se a gente paga muito pouco imposto, tal, também acho que paga imposto, mas eu vejo que é uma possibilidade, quando a gente se sente pertencente ao problema, a gente também se sente pertencente na busca de soluções. E passa por cultura de doação, passa por cultura de solidariedade, passa por formação de comunidade. Uma sociedade civil forte pode garantir uma democracia, porque pode fazer parte de conselhos participativos, orçamentos participativos, órgãos de representação, e eleger boas pessoas, cobrar dos seus vereadores locais, territoriais, e assim vai. Então, eu acredito que a filantropia pode ser uma forma de fortalecimento da sociedade civil,
no fortalecimento da democracia brasileira. E eu acho que passa por cultura de doação isso. Bom, deixou esses duas bolas pingando para mim, não podia deixar dela pingar, né? Voltando aqui, a gente acredita no movimento Bem Maior em relações muito próximas com os donatários, né? A gente tem tentado desenhar, está aqui a Bia, que trabalha com isso todo dia para a gente tem tentado testar modelos de proximidade e de construção conjunta do que é melhor. A experiência que a gente tem com os recursos que a gente tem dado por edital para organizações pequenas Brasil afora, a gente já passaram mais de 110 organizações nos últimos 3 anos e meio, 4. A gente está até escrevendo um case que a gente vai publicar, onde a gente reforça que a filantropia para organizações de base, de desenvolvimento de lideranças, de fortalecimento institucional, é uma filantropia que a gente acredita. Essa experiência nos trouxe um desenho de um modelo de proximidade dessas organizações e a compreensão do que elas precisam, né? Então, com muita proximidade, a gente mudou até agora o modelo de financiamento. A gente tem 1 ano de fortalecimento, primeiro, exatamente nas áreas que eles demandaram, aonde é mais importante. Trouxemos parceiros para fazer isso com a gente. E, no 2º ano, o recurso vai chegar irrestritamente aonde eles vão. A gente vai ajudar a construir um projeto como, teoricamente, os financiadores gostariam de receber. Então, assim, tem uma coisa muito próxima, diz uma escuta muito ativa. Da mesma forma que a gente tem grandes organizações, como Todos, que está aqui, para a educação, que é parceiro da gente, e que a gente teve um grande recurso de financiamento para eles, que, no meio da pandemia, eles chegaram e disseram, olha, Carola, o que a gente queria fazer com o recurso não vai rolar. Nós vamos mudar de rota. E a gente reestruturou completamente o motivo desse financiamento. Da mesma forma que a gente trabalhou, por exemplo, com o BNDES o ano passado, retrasado. E a gente estruturou com eles um fundo de matching fund, deu uma linha de não reembolsáveis do BNDES, que estava parada lá. E aí eles começaram, não, porque os critérios para a seleção, o edital tal, eu falei, cara, você não vai trazer ninguém que importa para cá. Deixa a gente ajudar vocês a trazer pessoas. E a gente conseguiu levar um monte de parceiros que estavam rodando e que precisariam de recurso de um banco de fomento e que não chegariam nunca lá. Então, assim, como fazer isso? Estando muito próximo dos dois lados, estando muito atento à demanda das pessoas e esquecendo um pouco o que eu acredito, o que eu acho, o que eu penso, aonde que eu colocaria. Porque, com certeza, eu estou pondo no lugar errado. Não estou olhando a demanda. A demanda manda. A demanda é imperativa para onde vou botar o recurso estratégico. Maravilhosa. Fábio, vou correr agora, hein, galera? O cronômetro está passando ali, começando a dar palpitações. Em 5 anos, o que já teremos superado em relação aos desafios do grant-making brasileiro e o que ainda vai persistir, né? Fácil, né? É uma pergunta, um exercício de futurismo difícil aqui, né? Tem uma... Imaginable Future, gente. Futuros imagináveis, saquei. Quem mandou escolher esse nome, né? Foi o diretor de marketing global, Lógico. eu não ganhei a vitória. Mas como... Pegaram aí a deixa, né? Mas tem uma coisa aqui que é interessante sobre... Estava conversando com algumas pessoas no mundo da educação e elas falam que 10 a 20 anos atrás, a filantropia não tinha essa influência que ela tem hoje. E isso, por um lado, pode ser positivo, mas, por outro, pode ser negativo. Então, eu vou falar meio do lugar onde eu estou, que é o lugar da educação. Uma das coisas que eu gostaria... Eu vou colocar meus desejos, ao invés de projetar o futuro. Eu gostaria que a gente tivesse movimentos negros e indígenas mais fortes e atuantes em incidência política. E acho que daí o grant-making é fundamental para dar recurso livre, independente, para as pessoas se estruturarem. Porque, se você está tentando controlar os movimentos negros e indígenas, acho que movimentos sociais, de forma geral, essa captura é muito nociva, né? Então, acho que daí o grant-making tem esse papel estratégico de fortalecer organizações da sociedade civil para incidir e para também disputar esses espaços com a filantropia, querendo ou não. E que eu adoraria que a filantropia também ficasse mais responsabilizada se é para construir um Brasil melhor, que é uma narrativa
prevalente no mundo da filantropia, a gente tem que prestar contas para as pessoas negras e indígenas, que são a maioria do Brasil. Então, isso é uma coisa que eu queria que a gente fosse capaz de mudar. Ao mesmo tempo, eu sou cético. Sou cético porque, quando a gente vai acessar um pouco a crítica à filantropia, eu acho que tem uma crítica prevalente que as pessoas que têm o dinheiro jamais vão mudar estruturalmente a estrutura que permitiu eles terem o dinheiro. Então, se o grant-making ele é feito por filântropos que têm o capital, como é que o grant-making vai mudar a estrutura fundamentalmente para eliminar a desigualdade? E eu acho que não vai. Então, tem uma transformação aqui que precisa acontecer por fora da filantropia. A gente tem um papel, mas o papel não é um papel fundamental para a gente chegar nessa sociedade que a gente quer. Talvez, se a gente entrar na discussão dos modelos mentais, expansão de consciência, quem sabe, nesse novo pacto, mas eu acho que a gente também tem que colocar nosso lugar. Assim, a filantropia não é o salvador de todas as coisas, é só uma parte de uma coisa muito maior. Maravilhoso. Eu vou passar, então, para minha amiga Diane, que ela está ali ansiosa. Eu deixei ela por última estratégica dessa vez. A gente tem uma pergunta aqui, né, que é o que podemos aprender, você já falou sobre isso, inclusive, né, quais experiências de filantropia comunitária no sentido de um grant-making que promova a equidade, mas eu acho que está mais livre para você fazer essa fala final aí. Eu estou escangalhando o microfone o tempo inteiro. Eu quero responder, na verdade, a resposta do Fábio. Não. Mas eu quero só fazer uma coisa aqui, que é... A gente está o tempo inteiro conversando sobre isso, de como o grant-making pode fortalecer o tecido social democrático do nosso país, né? E a gente está o tempo inteiro pensando na atividade fim das organizações que recebem as doações, né? Então, assim, qual que é a capacidade dessa organização em gerar esse impacto a partir da minha doação, né? E as organizações, todos os dias, se fazem uma pergunta que, às vezes, a gente não quer escutar, né? Que é o que será de nós? As organizações estão se perguntando o tempo inteiro, o que será de nós? Porque a gente está, efetivamente, dizendo que a gente, sim, quer mudar, né, as estruturas de entrada e permanência na educação. Sou professora de formação. Mas a gente não está, efetivamente, olhando para como essa organização precisa se fortalecer institucionalmente para poder conseguir permanecer nesse campo, né? Então, assim, a gente está olhando para a atividade fim, é como se a gente estivesse terceirizando o meu trabalho como um grant-making. Eu quero, sim, mudar, fazer com que essa comunidade X receba cestas básicas. Eu vou usar um exemplo que a Adriana Barbosa falou numa conversa nossa. Eu quero, sim, que essa comunidade receba cestas básicas. Então, eu vou lá, Raul, está aqui, 1 tonelada de cesta básica para a comunidade. Mas não tem cesta básica para a equipe de Raul, que vai distribuir a comida na comunidade. Né? Então, assim, a gente também tem que pensar, e é o que o IACP faz, que é pensar como é que a gente está contribuindo para esse fortalecimento institucional das organizações. Porque ali tem gente, são pessoas, né, Carola? Não dá para acelerar essas pessoas, porque ela já vive acelerada. Então, ponto. E isso é uma coisa. O que foi a minha pergunta mesmo que tu fez para mim? Tá maravilhosa. Mas é sobre o grant-making sobre a respira. Sobre filantropia comunitária. Como a gente consegue plugar isso num grant-making que gere equidade, que faça acontecer, né? De fato. Eu acho que a filantropia comunitária é uma maneira, assim, né? Sabe? É um jeito, porque o que a gente, na verdade, eu falei que eu falo do ponto de vista do meu marco posicional do meu território. O que a gente está fazendo é construir e fortalecer, né, todo o processo de desenvolvimento que já existe na comunidade através da filantropia comunitária. A gente está só colocando, na verdade, nome para o que já existe, né? Então, a gente está fazendo buscar parceiros, pessoas que são pessoas físicas ou jurídicas, que, efetivamente, são aquelas pessoas que, por exemplo, você não consegue comer, se alguém aqui disser que consegue comer, vai sair da sala. Você não consegue comer na frente de uma pessoa que está passando fome. Alguém aqui consegue comer. Eu estou comendo aqui, na frente dela que está passando fome.
Não. Então, aí tem um princípio motor de que a gente está realmente recusando esse processo, né? E a filantropia faz o quê? Constrói, né? A filantropia comunitária constrói as redes para que as aranhas consigam passar por ela cada vez mais forte, maiores, para fazer outras redes, né? Então, com esse processo mesmo, né? De considerar que tanto o Rodrigo quanto, como é teu nome? O Guilherme, podem fazer a doação para que a transformação realmente aconteça. E pensando, sobretudo, nas pessoas, além dos processos, entendeu? Pensando nas pessoas. Gente importa. Gente importa, entendeu? E gente foi feita para brilhar. Mas é isso, sabe? Esse motor de transformação que a gente está pensando é para pessoas, né? Não é para uma mesa. Carola, depois que tu terminar de escrever teu caderno, tu pode mandar ele lá para o endereço da minha casa, que eu já vi muitos insights. Olha a palavra em inglês aí. É isso, Raul. É que há 10 minutos está faltando. Maravilhosa, gente. Ó, então, a gente tem um dilema aqui, ó, 12 minutos. A gente tem 2 soluções. A primeira é, sigam essas pessoas. Ó. Carola já tem umas 5 agendas aqui. Então, ó, adicionem Carola, Rodrigo, Fábio, Diane. E vamos fazer o quê? 3, 4 perguntas aqui, gente. Como a gente organiza? Tem uma ali, quem mais? Ó, agora. Sorteia. 2, 3, 4. A gente também pode chamar um food truck para poder coisar aqui. Vamos. Ó, e a gente come e Estou conversa. tentando ouvir aqui o ponto, a melhor forma de organização, mas vem dali. Aqui. Ela foi primeiro. Ali estava ali, primeiro, ó. por favor. Freestyle, você que era rap, já representou. Obrigada. Gente, é porque, por vários momentos, vocês falaram em cultura de doação de uma forma ou de outra, desde os exemplos de doar R$10 a R$100.000, e de outras formas. O movimento Bem Maior, especificamente, convida, né, outros filantropos, tem filantropo convidando filantropo a entrar nisso. E a gente está... E aí a minha pergunta é para os grandmakers da mesa. Nós estamos no Brasil, ele fica no World Giving Index, que é para quem não conhece, é um index do mundo inteiro sobre cultura de doação, sempre lá na posição 78, 79, 77. Os Estados Unidos está sempre na primeira, segunda, terceira posição. Isso no Brasil, por outro lado, nos Estados Unidos, eu saio daqui amanhã e vou para um congresso nos Estados Unidos que é de captadores de recurso. É para profissionais de captação. Tem perto de 4.000 inscritos. Nossa. O máximo que a gente consegue fazer aqui no Brasil, no Festival de Captação, é 350 a 400 inscritos. Então, isso tem muito a ver. A gente brinca que não é só cultura de doação que falta no Brasil, cultura de pedição também. A gente saber como acessar os recursos, né? Saber pedir. E, no Brasil, a gente tem, só de imposto de renda de pessoa física, segundo os últimos dados publicados da Receita Federal de 2021, um potencial não utilizado de poder pessoa física, doar meu imposto de renda de R$7 bilhões. A gente não usa nem 5% do potencial de pessoa física só de imposto, menos ainda de dinheiro direto. E aí a minha pergunta para os grandmakers são 2. Vocês acham que deve fazer parte, que pode fazer parte do papel de vocês institucional, de forma executiva, planejada nas suas instituições, contribuir mais com a cultura de doação, especialmente das classes A e B, porque são as que menos doam? E, se sim, como vocês acham que podem ou deveriam fazer isso? Porque a minha sensação é de que quem está nos movimentos por cultura de doação, existe inclusive esse movimento, somos sempre nós que estamos do lado de cada mesa. E muito menos quem está do lado de vocês da mesa. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Qual o seu nome, de onde você é? Suelen Moreira, eu tenho uma empresa de consultoria que desenvolve planejamento estratégico de mobilização de recursos para as instituições de terceiro setor. E vai, Diane, já temos reunião também. Pode ir, a gente vai batendo. Vamos responder junto aqui. 1 minuto. 1 minuto, 30 segundos. Não, inclusive, estamos de mãos dadas, né, nesse lugar. Acho que quando a Carola conta um pouco do trabalho do Movimento Bem Maior, e o próprio Instituto MOL, que eu falei pouco, né, são organizações que trabalham justamente, né, com a missão de fortalecer a cultura de doação no Brasil. O Grupo MOL, que é uma das minhas iniciativas, tem como missão construir uma nação doadora. Então, acho que você traz uma fala muito importante, porque, de fato, assim, a gente ainda tem muitos outros dados que podem ser trazidos, né, para a mesa aqui,
enfim, corroborar com o que você trouxe, porque, de fato, a gente ainda é uma sociedade muito pouco doadora sobre diversas instâncias, sobre a instância empresarial, sobre a instância individual, né? Eu acho que a gente é uma sociedade que ainda vive uma grande crise de desconfiança, a gente é uma sociedade que ainda tem pouco acesso, né, ao tema de uma maneira clara, didática, né? E, no final, sempre essa sensação, estamos falando com os convertidos, né? Então, essa é uma das lutas que a gente tem dentro do universo, porque não adianta falar de grant-making, não adianta falar de doação. Calma, eu vou chegar lá, é o fim da fala. Eu me desconcentraram. Mas não adianta falar sobre tudo isso se a base de doadores, o que significa a base de recursos, não crescer, né? E eu acho que, assim, investir no campo, a gente fala muito sobre isso, é muito difícil trazer esse recurso num país como o Brasil, com extrema desigualdade, onde a gente sabe que se eu boto aqui, falta lá. Se eu boto lá, falta aqui. Então, é uma equação que você tem que ficar resolvendo o tempo todo. Mas é muito necessário investimento no ecossistema. O MCD, o Movimento para uma Cultura de Doação, né, que é esse movimento que você mencionou, é uma articulação de cerca de quase 300, né, profissionais de diversos setores, né, privado, público, terceiro setor, enfim, que estão sempre juntos criando agendas para justamente responder essa pergunta, né? Como é que a gente fortalece o ecossistema, como é que a gente amplia a base de doadores, como é que a gente amplia o volume de recursos para chegar nesse lugar. É um trabalho longo, é um trabalho que, honestamente, tem pouca gente olhando ainda de uma forma estruturada, mas a boa notícia, estamos cada vez mais próximos fazendo isso, e a boa notícia que eu gostaria de dar daqui a alguns anos temos muito mais recursos para fazer isso. É uma busca ainda, porque, de novo, o cobertor é curto sempre, mas é muito, muito necessário. O cobertor não é curto. Eu sei que você odeia isso, mas depois a gente... Riqueza existe, o cobertor é curto hoje. Exatamente. Vai falar, não? Ali atrás. Depois ali de trás primeiro. E aqui tem mais gente? Olá, pessoal. Eu queria perguntar primeiro para os grantmakers e depois eu quero ouvir da Diane o que vocês têm visto do grantmaking empresarial em relação a um movimento para apoio institucional. Vocês acham que... Eu sei que vocês têm muito ainda o contato com o empresário pessoa física, mas são empresários, né? Então, eu queria saber se existe algum movimento para perder o preconceito em relação ao apoio institucional, e da Diane eu quero saber se ela recebe, se ela tem contato com empresas e como que é esse apoio, se ainda existe uma cultura muito de controle e desconfiança. Qual o seu nome, de onde você é? Patrícia, sou do IDES. Boa. Alô? Eu trabalho mais, essencialmente, com pessoas físicas, né? Mas, obviamente, que a gente tem muitos contatos com empresas. O que eu vejo? Eu vejo um movimento grande dentro das empresas, grande dos PJs, né? Enorme, mas eu vejo uma certa confusão entre responsabilidade social, agendas ESG, e o que realmente nós estamos falando aqui de doações irrestritas para instituições, não programas ou eixos programáticos, nada disso. Eu acho que ainda há muita resistência, porque ainda há uma cultura de desconfiança, né? Essa cultura de confiança que a gente tanto tenta construir, dessa colaboração, dessa escuta, não existe, até porque os profissionais, não quero generalizar, mas a maioria dos profissionais que estão nessa cadeira das empresas são ou profissionais de marketing ou de RH, que não são do setor, então trazem um olhar onde o KPI é a primeira frase da reunião, entendeu? Nós estamos falando aqui de construção colaborativa de demandas, tal, e o cara está perguntando qual é o KPI que você vai entregar em 3 meses, e em 1 ano ele quer uma avaliação de impacto. Eu falo, meu amigo, o impacto na educação demora uma geração, deixa eu te explicar. Não existe isso, né? Ah, mas dá para fazer. Dá para fazer resultado, impacto não. Então, assim, existe desde a terminologia uma confusão, até a dificuldade mesmo da compreensão do papel desse recurso, né? E eu não entendo esse recurso que você está questionando como agenda ESG, nem braço de responsabilidade social da empresa. É de uma outra agenda que nós estamos falando, que, na minha opinião pessoal, ainda está distante. Bem, eu acho que tem uma coisa que interessante, é que o Baixada, ele recebeu recurso do IACP para fortalecimento institucional, né?
e a gente não está, a gente, estou falando, campo social, né, preparado muito para isso, assim, né? Então, esse, inclusive, foi o primeiro recurso que o Baixada recebeu para fortalecimento institucional e está colocando a gente num saco de pensamento. Já fizemos 1 ano já, né? A gente tem 3 anos aí de parceria com o IACP, e ele é um vulcão de pensamento, assim, né? De tomada de decisão, porque ele está desafiando as estruturas básicas de criação da própria organização, né? Que fecha a porta, mantém a porta aberta, mas continua olhando para dentro, né? Então, assim, e é um recurso, e é uma atitude, né? É um processo, eu acho que vai crescer muito nos próximos anos, né? Está crescendo, na verdade, esse pensamento de que a gente precisa apoiar o fortalecimento institucional das organizações, que a gente acha que faz um trabalho bonito, considera que faz um trabalho bonito, mas que é preciso também pensar o miolo, né? A coisa de dentro da organização. Bem, para vocês que querem saber mais desse assunto, fiquem ligados do dia 20 ao dia 24 de abril, na plataforma conjunta, porque a plataforma conjunta e o Instituto IACP vão lançar, será que eu posso dizer o nome do que é? Vão lançar um podcast, que é um podcast, o primeiro podcast, que conversa só sobre fortalecimento institucional. Conta pra gente quem é a apresentadora. E a pessoa que apresenta este podcast sou eu. E o nome do podcast... Dá pra imaginar por quê, E o nome gente? do podcast é O Que Será de Nós. Então, fiquem ligados que vai dar certo. Deixa eu só... Ó, tem 1 minuto e 39 segundos. Vou falar 38, 37. Eu acho que eu só queria complementar o seguinte. Esse recurso que chega no Instituto Baixada vem do IACP, que é uma organização familiar, que, obviamente, vem de um recurso que veio de uma organização empresária, privada. Hoje é muito difícil fazer esse transporte. É praticamente, assim, não diria impossível, mas é muito difícil encontrar grau de maturidade nas empresas para fazer esse tipo de transporte de recursos. Por quê? Primeiro, o que a Carola falou, um extremo desconhecimento do terceiro setor. Extremo, gente, não é pequeno, é extremo. A gente tem conversas vergonhosas, às vezes, vergonhosas mesmo, de as pessoas que estão nas mesas de tomar decisão das empresas não saberem absolutamente nada do que é o terceiro setor, da dinâmica do terceiro setor, do que o terceiro setor endereça, né? Então, e eu acho que muitas vezes entram tomadas de decisões muito importantes dentro das empresas que não passam pela agenda que a gente está falando aqui. Essa conversa é extremamente qualificada para o que acontece nas mesas de tomada de decisão lá. E aí você está muito mais olhando para KPIs, marketing, outras discussões que falam, mas isso aqui não funciona para os meus indicadores aqui. Então, infelizmente, ainda é um enorme caminho a percorrer. Maravilhoso. Tinha mais uma pessoa ali, você tem 30 segundos. 28 segundos. Se ele tem 30, a gente 3 não segundos para tem nenhum. perguntar, 3 para responder. Pô, eu saio lá de Sergipe, longe de uma peste, para falar 30 segundos é sacanagem. Mas tudo bem. Primeiro eu achei incrível, bastante complementar o debate. Carola, outro dia eu tive uma reunião com a diretora da multinacional e ela me perguntou, mas qual é o valor por cabeça do seu projeto? Eu falei, minha amiga, para responder essa pergunta, eu acabei de comprar uma guilhotina para cortar a cabeça de quem faz pergunta como essa. Mas assim, eu acho que o que vocês estão falando aí, e eu queria voltar um pouco e trazer um pouco para o terceiro setor, um pouco da responsabilidade, é essencialmente a mudança de mentalidade, o que a gente está falando. Pobreza não é algo que as pessoas compreendem, porque elas não sabem o que é isso. Mas, então, aí talvez a pergunta é um pouco como é que o Grant Making vai trabalhar essa mudança de mentalidade. Nós, por exemplo, lá em Santa Luzia do Itaim, sul do Sergipe, a gente está lançando um programa chamado Mochila da Vida, que a gente brinca que é um letramento social. Eu queria chamar Socialismo para Milionários, em homenagem ao Bernard Shaw, mas o marketing, Fábio, proibiu. Então, a ideia é isso, é você ensinar para as pessoas o que é isso. Por outro lado, eu também queria chamar a atenção de vocês de que maneira o Grant Making provoca o terceiro setor a cooperar mais. Essa é a outra pobreza que nós temos, fazendo uma meia-culpa minha. Porque, na verdade, quando nós estamos falando de pobreza, a armadilha da pobreza, os fatores principais que contribuem para isso, eles são muito parecidos. E a gente coopera muito pouco. E o Grant Making não olha para a cooperação como um elemento estratégico. Então, acho que essa é a minha provocação complementar a tudo de maravilhoso que foi aqui. E vou visitar minha querida ali no Maranhão em breve. Bom demais, pessoal. Eu acho
Bom, agradeço, né, ao GIF, a todo mundo, pela possibilidade de estar aqui mediando essa mesa com essas pessoas incríveis. E, para encerrar, né, já que a gente está falando tanto sobre reflexões, né, eu sou uma pessoa que eu tenho 34 anos, sou pai de várias crianças, lá no Complexo do Alemão, e eu não tive a possibilidade de cursar ensino superior, né, e tal. E por mais que a gente, ao longo da nossa caminhada de muitos anos de existência e resistência em movimentos, né, a gente sempre tem aquelas dores, aquelas inferiorizações, aqueles gatilhos, né. E eu era um cara que sempre ficava muito incomodado em me apresentar em ambientes diversos, principalmente com pessoas que tiveram a possibilidade, seja lá de que forma for, de cursar o ensino superior, né. E aí eu desenvolvi uma metodologia para isso. E eu sempre me apresento no final. Então, agora que a gente está encerrando, eu queria me apresentar. Eu sou Raul Santiago da Silva, formado em Ruologia, com pós-doutorado em Ciências Periféricas e especializado nos becos e vielas das favelas que me criaram. E, dentro desse lugar, a gente cria ciência, dados e, recentemente, iniciativas que a gente, de novo, gente, lançou a iniciativa PIPA e a pesquisa, né, Periferias e Filantropia, periferiasefilantropia.org, nos ajudem a espalhar essa palavra, porque tem dado bem atualizado aqui, dialogando com tudo que a gente falou. Obrigado a todo mundo que ficou até a tarde, vamos nessa.